Sabe aquela situação? A gente vai fazer o upload de um PDF. O arquivo parece pequeno, super simples, mas ele falha. E o pior, sem dar nenhuma explicação. Com certeza, uma das coisas mais frustrantes que existem no dia a dia digital. Mas hoje a gente vai desvendar por que isso acontece e, o mais importante, como resolver de uma vez por todas. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Se o arquivo tem poucos megabytes, por que a plataforma simplesmente rejeita? Olha, a resposta quase nunca está no tamanho que a gente vê. O segredo, na verdade, está escondido dentro da estrutura do arquivo. Ok, então vamos dar uma de detetive agora. A gente vai mergulhar fundo para encontrar os verdadeiros culpados que fazem nossos uploads falharem assim, sem aviso. E aqui está a primeira grande pista. Pode relaxar e parar de se preocupar tanto com os megabytes. Na maioria esmagadora das vezes, o problema está na forma como o PDF foi montado, nas suas informações internas, nas suas permissões. E o nosso primeiro culpado, a proteção. Às vezes, o arquivo abre normal, sem pedir senha nenhuma, mas ele pode ter uma trava interna que impede a cópia do texto. Para uma ferramenta, e especialmente uma de inteligência artificial, que precisa ler e entender o que está escrito, essa trava é como dar de cara com um muro. Simplesmente não passa. Agora o segundo culpado, o que eu chamo de PDF disfarçado. É aquele arquivo que, na verdade, é só uma foto de um documento. A gente olha e vê o texto, claro, mas para o computador aquilo é só uma imagem, um monte de pixels, sem nenhuma palavra que ele consiga extrair ou analisar. O sistema precisa do texto de verdade, não de uma fotografia dele. E esse número aí, 500 mil, o que será que é isso? Bom, esse é um limite secreto de palavras, que muitas plataformas têm, um limite por arquivo. E é justamente aqui que muitos uploads falham, e a gente fica sem entender nada. E olha que interessante a conexão disso com o que acabamos de ver. Pensa no relatório financeiro, por exemplo. Ele pode ter poucas páginas, ser bem levinho em megabytes, mas, se ele for lotado de tabelas com muitos dados, a contagem de palavras, dispara. Ultrapassa fácil aquele limite de 500 mil e a falha acontece sem nenhum aviso. E aqui temos um culpado bem simples, mas super comum, os caracteres especiais no nome do arquivo. Símbolos como o jogo da velha, o e-comercial, até mesmo alguns acentos, podem parecer inofensivos, mas para o sistema de upload eles podem bagunçar tudo e causar um erro na hora. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada na diferença. Do lado esquerdo, um nome que é um verdadeiro campo minado para os sistemas. Já do lado direito, um nome limpo, simples, seguro, só com letras, números e underlines. A simplicidade, nesse caso, é o caminho para o sucesso. E claro, existem outros sabotadores na história. Às vezes, o problema está nos dados internos do arquivo, que podem ter sido corrompidos. Ou, quem diria, o problema pode estar até no navegador. Uma extensão, tipo um bloqueador de anúncios, pode, sem querer, acabar interferindo no processo de upload da página. Bom, já falamos bastante dos problemas. Chega, né? Vamos para a parte prática. Como pegar um PDF cheio de problemas e transformar um arquivo perfeito para o upload? É bem mais fácil do que parece, viu? Aqui está o passo a passo que resolve a grande maioria dos casos. Primeiro, a gente faz uma faxina no arquivo. É só usar a função de imprimir e escolher salvar como PDF. Isso cria uma cópia nova, limpinha, sem dados corrompidos ou proteções. Segundo, renomear o arquivo daquele jeito simples que a gente viu. E terceiro, se for um documento que foi escaneado, vale a pena conferir se o texto está pesquisável. É isso, simples assim. E para a gente fechar, vamos transformar tudo o que aprendemos num checklist mental bem rapidinho para ser usado sempre que um PDF precisar ser enviado. No fim das contas, a grande lição é essa. Não tem a ver com complexidade ou com o tamanho do arquivo. O segredo para um upload que funciona de primeira é garantir que o PDF seja o mais básico e acessível possível para um computador. Sem travas, com um nome simples e principalmente com texto de verdade, não uma imagem. E agora, fica a pergunta no ar. Com essas dicas em mãos, o próximo upload não precisa mais ser uma questão de sorte, e sim de preparo. O poder de evitar essa frustração toda está em entender o que acontece por trás da tela.